E se eu te dissesse agora que Darth Vader, na verdade, não é vilão? É isso aí. Meu nome é Jonathan Nunes, sou doutorando em Teoria e Crítica Narrativa pela Unesp, pesquiso justamente sobre vilões e eu posso te dizer, cara, que Darth Vader é uma tremenda de uma aberração narrativa. O problema é que o Vader carrega traços de construção de um vilão, mas ele também carrega traços de construção de um tipo de personagem chamado de herói trágico. Então a gente vai ter que revisitar esse conceito para você entender a diferença entre um vilão e um herói trágico. O conceito de herói trágico, ele vem lá da poética do filósofo Aristóteles e ele se consolida ao longo do tempo com alguns personagens muito famosos do gênero dramático, como Hamlet, Édipo Rei, etc. Esse tipo de personagem, muitas vezes, ele é nobre, movido por um motivo justo ou inevitável. E ele, em algum momento do seu trajeto, comete um grande erro de julgamento. Esse momento do erro é chamado pelos gregos de hamartia. E esse erro de julgamento é o que leva ele à queda. Essa queda gera no público que está assistindo um sentimento de piedade e de temor por esse personagem, porque esse herói, ele não é mau, ele é humano. Na tragédia grega clássica, o herói trágico ele termina nas etapas de reconhecimento e purificação. Esse momento do reconhecimento do próprio erro é chamado na tragédia grega de agnórisis. Agora, vamos tentar aplicar isso ao Darth Vader. Cara, a gente conhece ele primeiro como um vilão absoluto. Ele não tem nome, ele não tem rosto, na verdade ele é batizado com outro nome, que é o nome Darth Vader. Ele tem um corpo que é submisso ao Imperador Palpatine, mas Darth Vader em si ele tem um poder descomunal. Assim, ele é um vilão clássico. Até aí, tudo certo. Mas aí, quando sai a outra trilogia e nós acompanhamos a história do Anakin, a estrutura dessa narrativa inteira, ela racha. Porque o Anakin, ele não é movido por uma ambição desmedida. Ele é um prodígio, mas ele não é movido por uma grande ambição de acumular mais poder. Ele é movido pelo amor que ele sente pela Padme. E é essa mesma paixão que ele tem pela Padme que corrompe ele. Ele quer salvar a Padme da morte, mas o medo da perda destrói ele. E aí, consumido pelo medo, ele acaba se corrompendo e se tornando aquilo que ele mais temia. E quando lá no final o Darth Vader fala pro Luke que o Luke o salvou, há uma espécie de agnórisis aí, há um reconhecimento do erro. Então, se você pegar os principais livros de teoria narrativa sobre herói, etc., você vai ver que o Darth Vader ele é colocado como um herói trágico na verdade. Ele é o escolhido, ele tem um erro de julgamento tomado pela paixão que ele sente pela Padme, ele tem a sua queda e no final ele tem uma espécie de agnórisis, que é o reconhecimento desse erro que ele cometeu quando ele olha para trás para tudo que ele causou. O problema é que o Darth Vader não cabe totalmente no padrão de herói trágico, mas ele também não cabe totalmente no padrão de vilão. Por quê? O vilão, ele meio que já nasce pronto. O vilão já nasce sabendo desde o início da sua jornada que ele é diferente, ele não vai se submeter aos limites, ele vai apelar para aquilo que não é natural e uma das intenções dele é dominar os grandes símbolos da natureza. Se a natureza é o que define a morte, ele vai dominar a natureza para dominar a morte. Se a natureza é o que define o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele vai até esse outro mundo. Se a natureza diz que madeira é madeira, ele vai dominar um poder capaz de mudar a própria matéria. Então, o vilão é aquele que acumula muito poder, desafia os próprios deuses, a fim de modificar, de dominar todas as leis, inclusive as leis da natureza. Darth Vader não cabe nesse papel de vilão também. E aí, como é que fica? Ele é um herói trágico ou ele é um vilão? E quando eu comecei essa pesquisa, o Murata documentou que talvez eu tivesse que pensar em outras categorias de vilão para ver essas variáveis que acontecem, como é o caso de Darth Vader. Existem muitas categorias de herói e como não há tantos estudos sobre vilão, talvez existam também outras categorias de vilão. E talvez o Darth Vader ele seja uma dessas anomalias, digamos assim, narrativas. E pode ser que exista uma espécie, sei lá, se ele se parece tanto com um herói trágico assim, talvez provisoriamente podemos pensar no Darth Vader como um vilão trágico. Porque o herói trágico, como o Macbeth, o Édipo, eles descobrem o seu erro quando já é muito tarde. E ele não evita a ruína, ele apenas compreende, porque ele não podia evitar. Pro herói trágico, a ruína ela é inevitável. Agora, o vilão trágico, ele também compreende o que ele fez, mas ele carrega um peso diferente, porque ele poderia ter evitado. Ele sabia o que estava fazendo. Para ele o peso é diferente. O herói trágico, ele cai pela ignorância. O vilão trágico, ele cai pela lucidez. Um purifica o mundo pela dor e o outro revela o vazio da própria existência. Então, o herói trágico, ele primeiro morre pelo seu erro e o vilão trágico
sabendo o seu erro. É diferente. Então, de novo, ele não se enquadra enquanto um herói trágico, mas ele também não se enquadra enquanto um vilão. Ele carrega traços no início da sua jornada de herói trágico, depois ele se torna consciente do erro que ele tá cometendo, ele não é manipulado pelos deuses. Então, cara, é uma coisa muito difícil porque ele parece uma espécie de espelho distorcido, espelho escuro do herói trágico, cara. E se há uma espécie de reequilíbrio da força, é porque a tragédia moderna, tá, não purifica mais pela inocência. O Édipo rei, na peça, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele mata o pai, ele se casa com a mãe, Apolo fica muito bravo pela situação, e aí um cara que... um profeta enxerga o que está acontecendo e conta para Édipo: olha, você não sabia que o idoso que você matou o pai, você se casou com a sua mãe e os deuses não gostam disso, por isso que você deve ser punido. E aí o Édipo tem a epifania. O Darth Vader, ele sabia desde o início tudo o que estava acontecendo. Então o reequilíbrio da força não é pela inocência, é pela consciência tardia do grande erro que ele cometeu. Ele olha para trás, ele percebe que as escolhas que ele fez de se tornar Darth Vader, etc., elas são vazias. E se o herói morre em nome da virtude, o vilão morre em nome da lucidez. E talvez seja essa lucidez, não a glória, que faz de Vader um dos personagens mais humanos que já foi criado. É nesse espaço cinzento que Darth Vader vai morar para sempre. Ele não é nem herói, ele também não é totalmente um vilão. Ele mora nesse intervalo entre o grande erro e o arrependimento, entre o amor e o abismo.